gente começa, ok? Bora lá. Às vezes ele esquece, era pra ser só 6 badaladas, mas ele só toca. Vambora, começar. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Que bom. Eu espero que esteja realmente tudo muito bem. Vamos de BBC News Brasil. Vamos conversar sobre woke. Woke. O que é woke? Vocês sabem o que é woke? Vocês sabem com que se come woke? Ah, pois é. Vamos falar. Esse texto que a gente vai reagir hoje, ele é um pouquinho antiguinho para os padrões da internet. Ele tem 1 ano. Mas ele é bem legal, entre aspas, pra gente falar mal de estadunidense. Tá na moda, né? A gente falar mal de estadunidense. Então, bora lá. O que é woke e por que termo gera batalha cultural e política nos Estados Unidos? Olha que legal. Woke. Eu amo essas imagens aleatórias, só para poder ter alguma coisa, alguma figurinha, né? Para desviar o seu olhar. Mas vamos lá. 13 de agosto de 2024, tem quase 1 ano esse texto, mas eu acho que está bem atual ainda, dá para a gente conversar um pouquinho. Acordei. Este é o significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Recentemente, no entanto, o termo ganhou significados bem mais amplos. Na gíria norte-americana, ser ou estar woke pode indicar com quais posturas políticas você mais se identifica. Neste ano, antes das eleições dos Estados Unidos em novembro, woke e alguns outros termos têm tido uma forte presença no debate online. E, de acordo com especialistas, podem influenciar significativamente os eleitores. Eu queria muito ver esse texto e essa coisa do woke agora, nesse momento atual, né, nos Estados Unidos. Mas, vamos lá, continuar. O uso do termo woke surgiu na comunidade afro-americana. Originalmente, ele queria dizer estar alerta para a injustiça racial. Beleza? Muitas pessoas acreditam que quem o cunhou foi o romancista William Melvin Kelley, afirma Elijah Watson, editor de notícias e cultura do website de música norte-americana Okplayer e autor de uma série de artigos sobre a origem do termo woke. Bom, em 1962, Kelley publicou um artigo no jornal The New York Times com o título If You Are Woke, You Dig It. Se você estiver acordado, entenderá, em tradução livre. Segundo Watson, o termo ressurgiu na última década com o movimento Black Lives Matter, criado para denunciar a brutalidade policial contra as pessoas afrodescendentes. Mas dessa vez, seu uso se espalhou para além da comunidade negra e passou a ser empregado com um significado mais amplo. Até que, em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou esse novo significado de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Parece algo positivo, certo? Mas, aí vem o mais, estamos falando de BBC, mídia hegemônica, não é nem porque eles são enviesados necessariamente para os Estados Unidos, ou enfim, a tendência, o campo político deles, mas mídia hegemônica, de qualquer forma, né? Isso depende da pessoa a quem se faz essa pergunta. Gente, tudo na vida depende de para quem você pergunta ou a quem você fala ou quem passa por determinada situação. Então, quando se fala em... pessoal, né, os comunistas falam muito porque é uma coisa que criticam muito, né, nas experiências socialistas e tudo. Quando se fala assim, por que a democracia? Porque a primeira coisa que fala assim, por que o comunismo está ameaçando a democracia? Tá. Democracia para quem? Quando se fala em democracia, é o governo do povo.
Mas será que nos países, nos lugares onde se diz que tem democracia, realmente se tem democracia? É realmente o povo quem manda? Ah, sim, é o povo que vota, sabe? Mas ele vota sabendo, sabendo não, ele tem opção quando ele vota, ou ele sempre vota, ele acaba sempre tendo que votar nos mesmos grupos que não representam, que não estão ali para defender o que o povo quer. Então, assim, no final das contas, acaba que não é o governo do povo, porque quem está lá na frente não defende, na prática, o que o povo quer. Né? E o povo fica realmente sem saída. Então, assim, é tudo muito faz de conta, é tudo muito para inglês ver, né? Então, quando você fala, mas o woke pode ser uma coisa positiva, mas depende para quem você pergunta, sim. Porque se você pergunta para alguém que é racista, obviamente que ele vai achar que a palavra woke é lacração e é pessoas se fazendo, enfim, vai achar uma coisa negativa, claro. Porque para eles é interessante manter o status quo, para eles é interessante que as pessoas continuem, né, que as pessoas continuem aceitando ou aturando o racismo, porque eles gostam de ser racistas. Né? São pessoas que acham que têm todo o direito de ser racistas. Eu estou falando de racistas mesmo, as pessoas que são assim, né? Enfim, que vão a extremos, né? E para essas pessoas realmente não é nada positivo se falar em woke, tá? Assim como algumas pessoas se autodefinem com muito orgulho como alguém woke, ou atento contra... ninguém fala com muito orgulho que é woke. Ninguém que é woke fala que é woke. A menos que seja poser, né? Mas é uma coisa que... A serenidade que só a consciência nos dá. Você não precisa ficar alardeando determinadas posições, determinadas ideias que você... conclusões que você chegou. Você simplesmente internaliza e incorpora isso na sua vida, no seu dia a dia. Então, assim, eu não preciso falar que eu sou woke. Você vai ver pelos meus atos, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, sabe? Não preciso ficar falando, olha, eu sou woke com muito orgulho. Não, ninguém faz isso. Se faz, né, tem uma, enfim, pessoa com necessidade de autoafirmação muito grande, né? Outras utilizam, né, enfim, vou falar aqui de novo, ou atento contra a discriminação e a injustiça, né, elas podem se autodefinir com muito orgulho como alguém woke, ou atento contra a discriminação e a injustiça. Outros utilizam o termo como um insulto. O próprio dicionário Oxford faz essa distinção. Após a definição, ele acrescenta: essa palavra é frequentemente empregada com desaprovação por pessoas que pensam que outros se incomodam muito facilmente com esses assuntos ou falam demais sobre eles, sem promover nenhuma mudança. Isso aqui foi uma coisa que eles acrescentaram. Ninguém se preocupa com isso. Você é woke, mas você não faz nada para mudar. Não. As pessoas simplesmente se incomodam porque você está defendendo pessoas que são discriminadas. Ponto. Não interessa se você está fazendo, se você mesmo está fazendo alguma coisa ou não. Na verdade, se você se incomoda e você fala, de alguma forma você já está provocando uma mudança, ou pelo menos tentando provocar uma mudança, né? Até porque muito pouco se pode fazer individualmente, e esse é o problema dos estadunidenses. Eles são muito individualistas e eles esquecem que existe... que você tem que se juntar com outras pessoas, que você individualmente não vai mudar, que não é um boicote que você faz a uma marca, por exemplo, que vai fazer ela mudar, né, a filosofia da empresa. Que precisa realmente de uma organização, que precisa ser qualquer pressão precisa ser feita pelo coletivo, né? Mas sim, se você faz isso individualmente, você já fala com uma pessoa que é preconceituosa, que ela está sendo preconceituosa, você já está fazendo alguma coisa. Você está aí reclamando, mas
Você não faz nada por não sei o que. É aquele relativismo horroroso, né? Quando você fala assim, mas tá tendo uma guerra não sei o que lá, não sei aonde. A pessoa assim, mas aqui tem gente morrendo de fome, ninguém fala nada. Cara, né? Um incêndio de cada vez, né? Tem gente cuidando, pelo menos deveria ter, né? E é muito problema, é muito incêndio para apagar, né? Tem uma hora que você vai ter que escolher as suas batalhas mesmo. E tá tudo bem. Depois você parte para outra, depois parte para outra. Interessante, o interesse aqui, a ideia aqui é que você esteja consciente desses problemas, né? Ao menos isso, porque muita gente nem isso tem, né? E multiplique essas falas, essas identificações de problemas, né? Olha só, poxa, tá acontecendo tal e tal coisa. A gente precisa que as pessoas saibam, a gente precisa que as pessoas tenham noção disso. O próprio lance lá da Greta Thunberg, né? Pegou o barquinho. Que ideia! Até parece que ela ia salvar toda a população de Gaza com aquela meia dúzia de pacotinho de comida, não sei o quê. Não, a ideia dela não era essa. A ideia dela era outra. Era chamar atenção para o bloqueio que estava acontecendo ali, né? Tanto que conseguiu. Ela foi presa, todo mundo foi preso, chamou uma atenção, porque ela estava em atos irracionais, não tinha porque ela ter sido presa, blá. Chamou atenção. Mesmo que ninguém fale mais agora, né? Mas naquele momento, muita gente provavelmente deu aquele, né? Virou woke, sabe? E passou a procurar saber mais, a procurar se aprofundar em formas de tentar mudar. E assim, a mudança tem que acontecer nas cabeças das pessoas mesmo. Não adianta você mudar de fora para dentro. Sabe? Muito complicado esse negócio de forçar uma mudança nas pessoas. A gente sabe que isso dá ruim. Beleza. Segundo o dicionário americano Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal em temas como justiça racial e social, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Ou seja, para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressoras, questionando paradigmas e normas opressores. Concorda com a última palavra, né, Chuchu? Paradigmas e normas opressoras. Mania. Historicamente impostos pela sociedade. Já para outros, o termo descreve hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre os demais. Os críticos da cultura woke questionam principalmente os métodos coercitivos adotados por pessoas que eles acusam de ser policiais da linguagem, entre aspas, sobretudo em expressões e ideias consideradas misóginas, homofóbicas ou racistas. Um método que vem gerando muito mal-estar é o cancelamento, o boicote social e profissional, normalmente realizado por meio das redes sociais, contra indivíduos que cometeram ou disseram algo que para eles é intolerável. Gente, sim, algumas coisas são realmente intoleráveis. E não sou eu, Aline, que estou dizendo, nem é a galera woke que está dizendo. São porque são. Entendeu? Então, assim, você tratar um ser humano, uma pessoa que é um ser humano, como um animal, E eu não tô nem dizendo assim, porque eu trato os meus bichinhos são muito bem tratados. Então, assim, eu acho que nem assim, nem falando isso, né? Mas, enfim, você tratar como menos que um ser humano, uma pessoa que é um ser humano, pra mim é intolerável, sim. Você pode falar o que você quiser, você pode vir com a sua lista de fases feitas e abobrinhas que eu vou continuar falando, que é intolerável, e eu vou continuar defendendo esse ponto de vista, que não é um ponto de vista, é uma coisa quase que, já sabe, é um fato, né? Não tem mais lógica você pensar desse jeito, né? É bom fazer essa revisão, né, de mentalidade. Só que não, as pessoas não querem sair da zona de conforto nesse sentido. Para as pessoas woke, trata-se de uma forma de protesto não violento que permite empoderar grupos historicamente marginalizados da sociedade e corrigir comportamentos, especialmente nos setores mais privilegiados que até agora eram parte do status quo
e persistiam sem punição nem mudança. Eu acho que cancelamento, esse negócio de cancelamento, eu, particularmente, pra mim não faz diferença, porque assim, é interessante para chamar atenção pro que aquela pessoa falou e... Peraí. Às vezes é uma pessoa que você até considerava uma pessoa razoável, uma pessoa que tinha posicionamentos interessantes, e aí você descobre que não, tá? Temos, né, uma pessoa bastante conhecida, né, e que eu até, de certa forma, eu sou estranha, podem falar que eu sou estranha, mas eu nunca fui fãzona desses livros. Mas eu li, minha filha, né, leu também, a gente viu os filmes, né, não todos, mas vimos. Então, mas por conhecer mesmo, mas não assim, a gente não virou fã, não segue, não faz, que é o Harry Potter. Então, assim, a partir do momento em que a autora dos livros se posicionou de uma forma negativa, né? Ela começou a ser preconceituosa e até de certa forma prejudicar pessoas em prol de uma suposta defesa a mulheres cis. Ela está em guerra com a comunidade trans, das mulheres trans. A partir desse momento, ela passou realmente, para mim, ela passou a ser uma pessoa cancelada, né? Particularmente, e eu vou ter problema com quem vier falar diferente de mim, não só porque eu tenho, de certa forma, tenho porquê, tenho motivos pessoais para isso, mas porque eu tenho motivos humanos para isso, certo? As pessoas trans merecem ser reconhecidas, merecem respeito. Elas, no mínimo, merecem que você não... vou falar da forma assim, bem... ignora. Somente isso. Segue a sua vida. Você não precisa... Se você não você não precisa se preocupar. Aliás, você não precisa se preocupar, ponto, né? Mas para de se incomodar com o que a outra pessoa faz ou deixa de fazer com o próprio corpo, com a própria vida. A menos que ela esteja prejudicando uma outra pessoa, o que é o caso desta senhora, né? Para defender um ponto de vista que eu, em absoluto, renego, ela não precisa falar no meu nome, eu sou uma mulher cis, e eu não quero que ela fale no meu nome, eu não quero que ela me defenda das pessoas trans, porque eu não acho que eu precise desse tipo de defesa, né? Então, assim, ela além de não estar ajudando a gente, porque assim, a gente não sofre violência. Os nossos problemas são relacionados aos homens cis, geralmente, tá? Além dela não estar ajudando a gente, ela ainda está prejudicando as pessoas trans. Então, se a pessoa não está te prejudicando, segue sua vida, vai viver, sabe? Vai transar, vai fazer, sabe? Uma coisa de útil com a sua vida. E não, isso não é nada útil. Fazer isso que ela faz, por exemplo, não é nada útil. Muito pelo contrário. Ela só está prestando um desserviço. Mas enfim, vou subir. Mas os críticos afirmam que o cancelamento é a correção política levada ao extremo e que ele atenta contra a liberdade de expressão e os valores tradicionais norte-americanos. Beleza. A liberdade de expressão para eles só funciona quando eles querem falar besteira, né? Porque um monte de... Atualmente, porque isso aí já tem um tempo, né? Um monte de pessoas estão sendo censuradas, né? Inclusive teve um protesto. Eu lembro de ter visto assim provavelmente no Twitter. Vai continuar sendo Twitter, dane-se. Que os policiais estavam prendendo a galera que estava ali protestando de boa, sabe? Nada demais, o pessoal estava ali. Então,
as pessoas estão perdendo, inclusive, o direito à livre manifestação, que era uma coisa que eles tinham. Não, porque aqui todo mundo tem direito de se manifestar livremente, liberdade de expressão, e lá, né? Só que, cadê a liberdade de expressão? Tudo bem que, de novo, acho que se essa pessoa que escreveu esse texto, né, ela fosse escrever hoje, talvez ela não, né, ela evitasse falar isso. Esse texto tem 1 ano, foi atualizado no final de 2024, mas não pegou essas políticas novas aí do presidente deles, né? Então, quando ele fala disso aqui, né, meio que já fura aí, né? E os valores tradicionais norte-americanos, né, que são valores conservadores. E o conservador é isso, gente, ele quer, sim, manter o status deles, né? E o status dessas pessoas, desses grupos conservadores, é um status onde eles são os maiorais e as minorias que se lasquem. É assim, sempre foi assim, e eles querem que continue assim, só que as pessoas não querem mais. E isso está ameaçando, obviamente, o status quo. Fato, entendeu? Então, assim, não é nem a maioria dos estadunidenses, né, que fala isso, né? Então, quando você fala em quem critica, né, a agenda woke, eu acho ridículo a agenda woke, né? É um grupinho, né, um grupelhozinho, né? Assim, não sei, quer dizer, pode ser que eu esteja errada, pode ser que seja a maioria dos estadunidenses ainda, mas é parte, não é todo mundo contra meia dúzia de gato pingados, né? É uma galera contra várias minorias, vários grupos que são minoria não necessariamente em termos de número, mas em termos de falta de direitos. E aí acontece esse embate, né? Batalha política. O que começou como um choque cultural foi se transformando em um enfrentamento político. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais ou de esquerda, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIAP+, o uso de pronomes de gênero, esqueci do N, o uso de pronomes de gênero neutro, o multiculturalismo, a vacinação, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. São políticas associadas nos Estados Unidos ao Partido Democrata do presidente Joe Biden, esse maluco aí que tá agora, né? Tem nem 1 ano que tá, né? Enfim. E a ala mais liberal, que inclui políticos americanos como os congressistas Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, deve ser, né? Por outro lado, a ala mais extrema do Partido Republicano, liderada pelo ex-presidente americano Donald Trump, acredita que essas políticas representam não só uma ameaça aos valores de família, mas também à própria democracia, que se pretenderia substituir, entre aspas, tá? Substituir por uma tirania woke. Em 2020, um dos eixos centrais da campanha para a reeleição de Trump foi combater os chamados woke lefties, esquerdistas despertos, que, segundo ele, praticam o fascismo da extrema esquerda. O que é o fascismo da extrema esquerda, né? Bora lá. Eu não vou nem comentar esse fascismo da extrema esquerda, porque só não vou, tá? Essa é uma outra, porque eu vou ficar 1 hora só falando sobre isso. O então presidente afirmou que a cultura do cancelamento estava expulsando as pessoas dos seus trabalhos, isso é aspas, tá? Ele falando, estava expulsando as pessoas dos seus trabalhos, envergonhando os dissidentes e exigindo a total submissão de qualquer pessoa que não esteja de acordo. É a própria definição de totalitarismo. Gente, olha só, para que isso estivesse acontecendo, esse suposto fascismo da extrema esquerda, que não existe, mas assim, vamos tirar pelo menos o núcleo aí que seria esquerda, né? Eles precisariam estar no poder. Porque você não consegue fazer isso aqui se você não estiver, no mínimo, tendo uma influência muito grande sobre a maioria das pessoas, que é, em geral, o que um governo ou empresas muito grandes têm. Com a mídia na mão, com poder de vetar, de barrar, de baixar decretos, enfim. Se não for assim, você não tem como isso
Não teria como isso estar acontecendo. Estavam expulsando as pessoas dos seus trabalhos, envergonhando. Cultura do cancelamento. Cara, cultura do cancelamento não faz nada, 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 nada. Sabe o que cultura do cancelamento faz? No máximo é levar uma meia dúzia de gato pingado para frente do prédio onde a pessoa trabalha ou a pessoa mora para fazer manifestação. É isso que ele faz. No máximo, assim, sabe? E linchamento virtual, sim, acontece. E quanto a isso, eu não tenho mesmo o que dizer. Como eu falei, eu não sou muito fã dessa questão do cancelamento, mas eu não acho que isso seja isso que, né, expulsa as pessoas dos seus trabalhos, envergonhando os dissidentes. Então, assim, se você foi cancelado pela cultura woke, né, se você é uma pessoa conservadora, e aí alguém te cancelou, né, um grupo foi lá na internet te cancelou, e você foi mandado embora por causa disso, das duas, uma. Ou o seu patrão é woke também, e aí eu não tenho mais o que dizer, porque eu não vou... Eu vou defender a posição dele, apesar de eu particularmente não fazer... Não sei se eu faria isso sendo dona de empresa e... Não sei se eu iria... Provavelmente, dependendo do que fosse, sim. Eu iria mandar aquela pessoa embora, porque aquela pessoa cometeu muitas vezes um crime, né? No caso de ser um racista, no caso de ser, enfim, pedo e coisas assim, né? Mas não é provado, não foi provado. Beleza, não foi provado. Para ter sido cancelado, né? A gente supõe que tenha provas. Não teve prova, foi só uma meia dúzia de pessoas. Aí, obviamente, que eu vou analisar também a situação. Eu vou ver, não tem prova, ainda não foi. Ainda não tem, mas tá cancelado, mas, cara, ele tem direito a se defender, né? Enfim, das duas, ou o seu patrão é woke, né? Ou realmente você é uma pessoa odiosa e nem teu patrão, né, quis se comprometer com você, mesmo que ele no fundo até concorde com você, mas assim, cara, tu foi exposto, tu tinha que ter ficado no sapatinho, então vou me afastar, eu vou cortar relações com você aqui, porque senão vai dar ruim pro meu lado, senão vou acabar, eu entro nessa listinha aí também, né, vai ficar feio pro meu lado também. É isso, cara, simples assim. Então assim, o ideal é não rolar esse tipo de coisa, né? Mas é meu ponto de vista. Então, cara, assuma esses riscos, né? De você ter esse ponto de vista horroroso. Sinto muito. Em alguns aspectos, sim, isso é um ponto de vista até criminoso, né? Tô falando aqui no Brasil, não sei se... Lá acho que racismo não é crime, né? Mas, enfim. É isso. Aí ele fala, que mais? É a própria definição de totalitarismo. Já para os democratas, o autoritário é Trump, algo que, segundo eles, ficou demonstrado quando ele se recusou a deixar o poder após sua derrota eleitoral e seus simpatizantes invadiram o Capitólio. Longe de equilibrar o debate, os 2 primeiros anos do governo Biden aprofundaram a polarização entre os 2 setores. Segundo o Centro de Pesquisas norte-americano Pew Research Center, hoje, os democratas e os republicanos estão ideologicamente mais afastados do que em qualquer outro momento nos últimos 50 anos. E ainda assim, né? São tudo farinha do mesmo saco. Enfim. Também não vou entrar nessa discussão porque os 2 partidos são basicamente a mesma coisa. Deixa para uma próxima. E uma pesquisa realizada em setembro pela rede de TV CBS demonstrou que quase metade dos membros de ambos os partidos considera o outro não como um opositor político, mas como um inimigo. Aí as eleições, né, ele fala das eleições e tal, como esse termo, né, foi muito, muito explorado nas eleições, né? Antes da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024, a discussão sobre o termo já tinha sido debate no campo eleitoral. As diferenças ideológicas ganharam forças às vésperas das eleições legislativas americanas de 2022, né? Que é o midterm, que eles chamam lá, né? O meio do mandato. Durante a campanha eleitoral, muitos partidários de Trump voltaram a alertar sobre os supostos perigos do chamado wokeismo democrata. Wokeism. Você pode perder o seu trabalho, pode ser rejeitado na arena pública americana, nas redes sociais,
pode ser perseguido na rua, podem atirar coisas em você, você pode ser agredido fisicamente, como ocorreu ao escritor Salman Rushdie. Péssimo exemplo, né? Mas tudo bem. Pode ser apunhalado na garganta se eles não concordarem com você, afirmou recentemente na rede de TV Fox News a comentarista política conservadora Tammy Bruce. Muitos democratas criticam esse tipo de afirmação, destacando que se trata de retórica alarmista em busca de votos. Não, né? De fato, não é assim que acontecem as coisas. A cada eleição, os republicanos inventam um novo bicho-papão, em vez de tentar resolver problemas e melhorar a vida das pessoas, criticou o democrata Charlie Crist à rede CBS News. E é uma coisa que acontece muito, chama cortina de fumaça, né? E aqui a gente faz isso também, né? Quando uma coisa está muito assim, chamando muita atenção das pessoas, as pessoas estão começando a se mexer, eles, soltam uma pauta-bomba no Congresso e votam uma coisa aleatória e criam uma polêmica qualquer, e aí o Jornal Nacional fala por meia hora, e aí pronto, desviou a atenção, e aí a galera esquece. É a mesma coisa. Ron DeSantis, governador da Flórida, é um dos republicanos que mais ressaltam os supostos perigos da cultura woke dos seus rivais. Nos seus discursos, ele costuma repetir que woke é a nova religião da esquerda. Nesse contexto, alguns democratas, especialmente os mais moderados, alertaram que o chamado wokeísmo está prejudicando seu partido, fornecendo armas para que os republicanos os ataquem. Tá vendo como eles são mais do mesmo, né? O woke é um problema e todos do Partido Democrata sabem disso, afirmou o consultor político democrata James Carville, que liderou a vitoriosa campanha presidencial de Bill Clinton nos anos 90 ao site Vox. Simplesmente, gente, porque, ao contrário do que muita gente pensa, até ao contrário do que muito brasileiro pensa, o Partido Democrata não é o partido de esquerda. Ele não chega nem perto do centro. Ele é um partido de direita. A diferença é que eles aceitam discutir algumas pautas sociais. Algumas, também nem todas. Tá? Mas eles são conservadores em muitos aspectos, quase tanto quanto os republicanos. E isso é muito ruim, porque tem gente que não é alinhado com o Partido Democrata de forma alguma, por conta disso, porque sabe que a agenda deles não contempla muitas coisas que as pessoas defendem, que muita gente defende, que muita gente que é de esquerda realmente defende. Só que os partidos de esquerda, porque sim, tem partidos até de esquerda lá, eles não têm a menor chance. Eles não chegam nem nas preliminares lá. Eles não adianta. É complicado. Lá é bastante complicado. E aí, o que acontece? Obviamente que o Partido Democrata vai atacar esse movimento de forma geral. Porque se eles aceitarem, eles vão ser obrigados a aceitar todas as pautas. E eles não podem abrir mão de certas pautas, tá? E aí complica pro lado deles. Para Carville, o problema são algumas das propostas mais extremistas que excluem os setores conservadores da sociedade. Aí, ó, falei, os setores conservadores da sociedade são usados pelos trumpistas para assustar o eleitorado. Eles disputam as mesmas pessoas. Eles disputam o mesmo eleitorado, na maioria das vezes, com pouquíssimas exceções. Então, quando vem os wokes, eles ficam assim, nossa, não, aí já trava, né? Fica difícil defender, é como se eles estivessem literalmente falando assim, cara, tá difícil de te defender, sabe? Porque eles não têm, não adianta, eles não vão comprar certos barulhos, não vão. Como exemplo, ele mencionou a iniciativa para retirar o financiamento da polícia e usar esses fundos para programas de ajuda comunitária. Essa ideia surgiu após o assassinato de George Floyd, em 2020, e procura pôr fim ao chamado racismo sistêmico nas forças da segurança. Embora muitos democratas, incluindo o presidente Biden, tenham se manifestado contra essa ideia, alguns a apoiaram.
o que fez com que diversos candidatos republicanos associassem todo o partido à proposta, que é impopular entre grande parte da população. Então você acaba fragmentando, né, aquele grupo que é coeso e que consegue se manter alternando o poder com o outro partido, né, graças a essa união em torno de temas comuns. Então, assim, temas que não são unanimidade, eles são deixados de lado, eles são simplesmente rechaçados. Não vamos falar disso aqui não. Não vamos falar disso aqui não, porque senão vai dar ruim, vai acabar rachando o partido, e aí a gente vai começar a perder eleição, entendeu? E assim, acaba que a gente, se você parar para pensar, os partidos de esquerda têm um pouquinho a aprender com o Partido Democrata, de certa forma. Não pela questão do ponto de, né, pela ideologia, pelo campo político, mas por essa questão da união em torno de causas comuns. Tá? Então vamos defender coisas assim que todo mundo, que é quase que unanimidade, para a gente poder, né, juntar a galera toda e conseguir botar gente lá dentro, conseguir eleger governadores e prefeitos e o presidente, se for o caso, então colocar mais gente no legislativo. Só que não, né? A galera insiste, né, em ficar defendendo cada um o seu ponto de vista, fazendo picuinha. É difícil, realmente difícil. A gente reverter uma situação como a que a gente está agora, né? Onde quase todo o legislativo está na mão da direita, né? Até o mesmo centro está meio que se dispersando. Então, complica bastante. Enfim, Obama e AOC. A cultura woke também gerou críticas internas na liderança do Partido Democrata, e um dos seus detratores mais famosos e ativos é o ex-presidente Barack Obama. Em 2019, às vésperas da escolha de Joe Biden como candidato democrata para as eleições presidenciais do ano seguinte, Obama criticou que, especialmente os mais jovens, estivessem se concentrando em verificar o grau de wokeness de cada pessoa. Ele se manifestou depois que diversos pré-candidatos democratas foram forçados a pedir desculpas em público por declarações feitas no passado. Tenho a sensação de que alguns jovens nas redes sociais acreditam que a forma de gerar mudanças é julgar as outras pessoas o máximo possível, afirmou o ex-presidente durante um encontro anual da Fundação Obama. Se eu posto um tweet ou publico uma hashtag sobre como você não fez algo direito, ou postou ou usou o verbo incorreto, posso sentar-me e me sentir muito bem comigo mesmo. Viu como foi o que peguei você, afirmou Obama. Peraí, deixa eu tentar entender no que eu não entendi. Como você não fez algo direito, ou usou o verbo incorreto, posso sentar-me e me sentir muito bem comigo mesmo. Viu como foi o que peguei você? Gente, o que tem a ver não fazer algo direito ou usar o verbo incorreto com seu woke? Meio duh. Enfim, chega. Se tudo o que você faz é atirar pedras, provavelmente não irá muito longe, acrescentou ele. O mundo é desordenado. Existem ambiguidades. As pessoas que fazem coisas muito boas têm defeitos. Errado ele não tá, né? Mas esse argumento aqui, cara, foi muito, sei lá, muito estranho. Mas a legisladora mais jovem da Câmara dos Representantes, a carismática democrata Alexandria Ocasio-Cortez, saiu em defesa do wokeísmo. A OC, como é conhecida, destacou que, se o partido se saísse mal nas eleições daquele ano, teria sido porque o Congresso não conseguiu aprovar leis sobre o direito ao voto, uma das causas emblemáticas dos ativistas woke. Woke é um termo que os especialistas vêm usando como eufemismo pejorativo de direitos civis e de justiça. Publicou ela na sua conta no X em novembro de 2021. Inventar um problema woke tem como resultado colocar em segundo plano os direitos civis e de voto, alerta a OC. Em um ano em que os legislativos estaduais estão planejando maiorias republicanas e supressão de eleitores, isso é perigoso. Capitalismo woke. Os debates sobre... Gente, isso não acaba não. Os debates sobre o wokeísmo não dominam apenas a agenda política e cultural americana. Elas também ingressaram no mundo empresarial. Algumas empresas passaram a ser atacadas nos últimos anos ao adotarem mudanças que são interpretadas para o bem ou para o mal como woke. Um caso conhecido é o da Gillette, que gerou polêmica em 2019 com uma publicidade chamada O Melhor que os Homens Podem Ser, criticando comportamentos masculinos tóxicos como o bullying ou assédio sexual. Gente,
e o sexismo. O anúncio foi aplaudido por muitos, mas também chegou a tornar-se um dos vídeos mais reprovados do YouTube, provocando um boicote contra a fabricante de lâminas de barbear. O golpe econômico sofrido pela dona da empresa, a Procter & Gamble, levou à criação de um meme que se popularizou entre a direita: Get woke, go broke. Vire woke, vá à falência. Nos últimos tempos, a empresa que recebeu mais elogios e críticas por ser considerada woke é a Disney. Em abril de 2022, o governador DeSantis assinou uma lei para retirar o status legal especial da Walt Disney Company, que retira o status especial da empresa no estado da Flórida. E legisladores republicanos já advertiram que não aprovariam a prorrogação dos direitos autorais da Disney sobre seu principal personagem, Mickey. Tudo isso se deu em represália à oposição dos executivos da empresa a uma lei que proíbe aulas sobre sexualidade, orientação sexual e diversidade de gênero nas escolas primárias da Flórida, apelidada pelos críticos de lei Não Diga Gay. Vou dar uma pausa aqui para vocês respirarem, porque até eu tô tentando entender aqui a bagaça, mas tudo bem. Ufa! Pressionada pelos funcionários que protestaram e deflagraram greve frente ao silêncio inicial da empresa, a Disney publicou um comunicado contrário a essa norma. Nossos funcionários veem o poder dessa grande empresa como uma oportunidade de fazer o bem. Estou de acordo, disse na época o diretor executivo, CEO da Disney, Bob Chapek. A empresa também foi acusada por alguns setores conservadores de fazer ativismo woke, quando escolheu uma atriz negra como protagonista da nova versão do clássico A Pequena Sereia. Gente, vocês viram isso? Sem comentários, tá? Sem comentários. Eu não vou nem entrar nessa seara. No desenho original, a personagem Ariel, baseada no conto de fadas de Hans Christian Andersen, é retratada como uma sereia de pele branca e olhos azuis. Ariel é ruiva nas duas versões. Por outro lado, a escolha de uma atriz de pele negra foi elogiada por muitas vozes que não só se sentiram representadas, mas também consideram que, como as sereias são personagens mitológicos, elas podem ter qualquer cor de pele. DeSantis e outros republicanos também criticaram as empresas que priorizam os investimentos com impacto ambiental, social e de governança, ESG na sigla em inglês, classificando-as como capitalismo woke. Essa parte do final, só para a gente fechar, né, é uma coisa que eu vejo e que a gente que estuda e que, né, tá em contato com outras pessoas, né, do campo da esquerda, a gente já fala, né, percebe, né, e é de fato o que acontece, né, política e economia são uma coisa só, empresários, via de regra, são os que ditam as regras na política, principalmente porque são financiadores e, na verdade, o que você tem é os políticos sendo representantes desses grupos e não representantes do povo, como deveria ser em uma democracia. E quando eu vejo uma reportagem falando isso, né, capitalismo woke, eu penso que seria tão bom, né, se existisse isso realmente, mas nem isso dá para vender, nem esse tipo de fala dá para vender, dá pra gente comprar, pelo menos quem tem noção, né, de como acontece, porque, cara, capitalista, ele pode ter a posição que ele quiser. O dono da bola, tá, é o que manda lá é o que manda na política. São eles que mandam. É quem tem dinheiro, quem tem poder. São eles que mandam na política. São eles que fazem as leis, que mandam fazer as leis que são melhores para eles. Tá? Num país capitalista, num país... Isso independente de qualquer sistema político, se é república democrática, se sei lá, ditadura, direita, fascista, enfim. Aonde você tem, né, o domínio dessas políticas de direita,
é isso, né? Quem controla geralmente. E até nos países onde você tem governos de esquerda, se é o capitalismo que está ditando as regras ali, são as empresas que mandam, né? E assim, você pode brigar comigo, não vai fazer diferença. As coisas são como são. Você pode brigar com os fatos, mas eles vão continuar batendo de volta e vão ganhar, sabe? Então, assim, essa briga contra os fatos você não tem como. Você pode brigar comigo, pode me xingar, pode falar abobrinha nos comentários, pode dizer que eu não falo coisa com coisa. Não vai fazer diferença. Os fatos vão continuar aí, tá? Então, o problema que todo problema mesmo que a gente tem é que, infelizmente, independente dos seus argumentos, você vai sempre dar de cara com a materialidade, certo? A realidade dos fatos, a realidade do que acontece. Então, assim, pode me xingar, pode falar que eu tô falando besteira, que eu não sei o que eu tô dizendo. Vai continuar sendo do mesmo jeito, a menos, claro, que você se conscientize e se organize e busque as mudanças que precisam ser feitas para que isso pare de acontecer. Beleza? Vou ficar por aqui. Agradeço a quem ficou até o final. E desculpa. Sério, de coração. Desculpa por ter feito vocês passarem por isso, por ter feito vocês, né, por ter lido esse texto horroroso. Não, o texto está bem escrito, por sinal, né? Ele está bem revisadinho, está bonitinho, bem construído. BBC, né? Tem um pouquinho mais de cuidado e tal. Mas o teor do texto está bem difícil de engolir, mas enfim. Paciência. Desculpa de novo, tá? Dá o like. Dá essa forcinha. E fica por aí, não esquece, né? Que tem mais vídeos, a gente está acelerando aí a produção, tem ideias. Apesar de que ideias eu tenho, eu só não tenho tempo, por enquanto. E até a próxima. Valeu, fui!